Olá, nesse vídeo eu vou esclarecer as tuas dúvidas sobre a atuação do dentista enquanto perito. Eu me chamo Diego Ponte, sou advogado e vamos para o vídeo. Uma das dúvidas mais comuns que os dentistas têm é saber se precisa ter especialização em odontologia legal. Para esse tipo de perícia que eu estou falando nesse vídeo, não, porque vamos dar uma olhada no conceito de odontologia legal e depois eu te explico por que não precisa ter essa especialização. Odontologia legal é a área da odontologia que estuda e pesquisa fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem vivo, morto, ossada, ou mesmo fragmentos ou vestígios, resultando em lesões parciais ou totais, reversíveis ou irreversíveis. Para a especialidade de odontologia legal, você precisa sim ter uma pós-graduação em odontologia legal, mas a perícia que a gente está falando aqui é a perícia judicial, e essa perícia judicial, quem regulamenta no Brasil é o Código de Processo Civil. Você vai já ver especificamente o que diz ele sobre isso. Mas antes, vamos entender um pouquinho de forma geral o que é a perícia judicial e o perito judicial. É o especialista em alguma área do conhecimento responsável pela elaboração de um laudo técnico em área específica de especialização para subsidiar decisão judicial de juiz em processo das mais variadas áreas. Então entenda o seguinte: profissionais de diversas especialidades podem ser nomeados como perito dentro dos processos judiciais para darem o seu parecer sobre o ponto de discussão do processo. E você, enquanto dentista, você vai atuar principalmente nas questões relacionadas ao consumo. Um cliente fez um procedimento odontológico, seja estético, seja relacionado à saúde, e não ficou satisfeito com esse procedimento. Ele pode entrar na justiça pedindo um ressarcimento, uma indenização em função daquilo que ele acha que foi um erro, e você, enquanto perito, vai ser acionado, vai ser nomeado para dar o seu parecer naquela situação, para ajudar o juiz a entender e decidir o que de fato aconteceu ali. Como eu disse para você, o Código de Processo Civil é quem regulamenta a atuação do perito de modo geral, inclusive do perito dentista. Então, no artigo 156, ele fala que o juiz vai ser assistido por perito quando a prova do fato, ou seja, a prova daquela situação que está em discussão, depender de conhecimento técnico ou científico. Nesse exemplo que eu te dei, que podem ter diversas situações diferentes em que você também pode entrar como perito, a questão é relacionada à odontologia. No parágrafo 1º fala: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, ou seja, você precisa estar regularmente inscrito no Conselho de Odontologia, ou os órgãos técnicos e científicos devidamente inscritos. Também pode ser feita essa perícia através de órgãos técnicos, não necessariamente através da pessoa física, mas a maioria das vezes é através da pessoa física sim, em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Para você conseguir atuar enquanto perito nos tribunais, da forma que eu estou te explicando aqui, é necessário fazer um cadastro nesses tribunais. Você, enquanto dentista, você precisa entrar no site do tribunal que você tem interesse em atuar como perito, seja um tribunal estadual, que vai tratar de questões mais diversas relacionadas a processos de todo tipo de especialidade, seja em tribunais federais que vão estar ligados a questões, geralmente, onde o Estado brasileiro, as autarquias brasileiras estão processando ou estão sendo processadas, que também tem muita demanda aqui, especialmente em função do INSS, ou seja, nos tribunais eleitorais, militares e também do trabalho. Então, tem muita demanda em todos os tribunais e o dentista precisa estar devidamente cadastrado nesses tribunais para conseguir então ser nomeado. Mas não só isso, você precisa, claro, de alguns conhecimentos complementares. Vamos dar uma olhada nas resoluções que regulamentam a atuação do dentista enquanto perito. A primeira é a Resolução 20 de 2001, que normatiza perícias e auditorias odontológicas em sede administrativa, que dá essa possibilidade da atuação do dentista enquanto perito, mas também a gente tem a Resolução 87 de 2009, que normatiza perícias e a junta odontológica e dá outras providências. Eu acho interessante a gente olhar um pouquinho mais a fundo essas duas resoluções, para que não fique nenhuma dúvida para você. Mas antes eu queria te convidar a dar uma olhada no link abaixo, que é o link do meu treinamento completo de perícia judicial, onde eu te ensino tudo o que você precisa para atuar enquanto perito, seja na área estadual, federal, do trabalho, tudo tem aqui. Clica lá, dá uma olhada depois quando terminar esse vídeo aqui. Vamos continuar, que é importante a gente ver essas resoluções por dentro. Vamos começar aqui com a resolução número 87 de 2009, tá? Como eu disse, normatiza perícias e junta odontológica e dá outras providências. A parte mais importante para a gente olhar não é essa parte onde fala as considerações, que são os motivos pelos quais essa norma foi criada. Vamos olhar aqui a partir do artigo 1º, tá? O cirurgião dentista é dito perito oficial quando realiza perícia odontológica por dever legal, agindo de acordo com a lei, que essa lei nada mais é do que o Código de Processo Civil, que eu comentei com vocês, e as normas da instituição a que pertença. Tá? Nesse caso,
Pode ser que haja a vinculação do dentista a alguma instituição do âmbito administrativo e é mais sobre isso que ela trata. Por isso que, como eu disse para você, existem outras resoluções que podem tratar de forma mais específica de determinada situação, mas essas duas são importantes a gente dar mais uma olhadinha nelas. Aqui fala quais as possibilidades de atuação do dentista enquanto perito nesse âmbito aqui. Seria realizar perícias singulares, hospitalares, domiciliares e participar de juntas odontológicas, e fala aqui outras possibilidades, como por exemplo, a atuação como assistente técnico pericial em perícias judiciais. O que é isso? Como as duas partes elas vão estar numa disputa judicial e o juiz vai nomear um perito para dar o seu parecer, tanto a parte que está processando quanto a parte que está sendo processada também tem o direito de ter o perito delas. Esse perito delas é chamado de assistente técnico pericial. Então, cada uma das partes vai ter um e você, enquanto dentista, também pode atuar como assistente técnico das partes. Vamos dar mais uma olhada aqui. O item 4 fala emitir laudo conclusivo quanto à capacidade ou incapacidade laboral, subsidiando tecnicamente decisões para a concessão de benefícios. Também é uma atribuição do dentista enquanto perito, e fala aqui várias possibilidades, tá? Vamos ver o artigo 3º? Cabe aos cirurgiões dentistas, peritos oficiais, solicitar ao cirurgião dentista assistente exames complementares e relatórios para subsidiar sua decisão pericial. O perito, ele tem essa liberdade de solicitar os documentos que achar necessário para formar a sua conclusão e elaborar o seu laudo pericial, que vai servir como prova no processo. Vamos dar uma olhada na outra resolução, porque ela também é importante. Aqui a resolução 20 de 2001, ela normatiza perícias e auditorias odontológicas em sede administrativa. Novamente, vamos olhar para a questão das resoluções de fato. Artigo 1º, essa resolução estatui as normas que definem a função e regulamenta as atividades dos peritos auditores concernentes à ética profissional odontológica. Então, numa resolução só, ele fez a regulamentação tanto da atividade do dentista enquanto perito, mas também enquanto auditor. Vamos ver aqui alguns artigos que são importantes, como o artigo 2º. Considera-se perito o profissional que auxilia a decisão judicial e administrativa por solicitação da autoridade judiciária, que seria o juiz, ou por designação do conselho, fornecendo laudo técnico detalhado, realizado através de perícia, com a verificação de exames clínicos, radiográficos, digitalizados, fotografias, modelos de arcos dentais, exames complementares e outros que auxiliarão na descrição de laudo técnico, com absoluta imparcialidade, indicando sempre a fonte de informação que o amparou. O perito, lembra que ele vai decidir uma questão para dizer se quem tem direito é a parte A ou a parte B? Então, por isso, ele precisa ser imparcial e não pode tender para um lado ou para o outro. Claro que no final ele vai dizer se um dos dois tem razão, mas sempre a sua análise vai ser feita com imparcialidade, que é uma das principais características do perito, que é diferente dos assistentes técnicos. Você, enquanto assistente técnico, caso contratado por um autor ou por um réu, você vai claramente defender o interesse da parte que te contratou. Já o perito não. O perito, ele tem um olhar totalmente imparcial. Tanto o Código de Processo Civil fala isso, como também as próprias resoluções específicas de cada profissão, e não é diferente aqui no caso da sua profissão, que é a odontologia. Outro artigo que é importante a gente observar aqui é o artigo 7º, que fala o seguinte: o cirurgião dentista, na função de auditor ou perito, tem direito de acessar in loco toda a documentação necessária, que só corrobora aquilo que eu acabei de comentar para você, sendo-lhe vedada a retirada de prontuários ou cópias da instituição, podendo, se necessário, examinar o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, quando possível, ou por seu representante legal. Então, o perito ele vai ter acesso a toda a documentação necessária. Claro, você precisa saber como pedir essa documentação. Caso exista algum tipo de dificuldade em ter acesso a essa documentação, seja porque a parte não quer lhe dar, ou seja por algum outro motivo logístico, existem formas de você, por exemplo, comunicar isso no processo, que é através de documentos como petições, que se você quiser aprender tudo isso e muito mais sobre atuação pericial, eu posso te ensinar. Clica no link que tem aqui embaixo desse vídeo. Lá eu vou te mostrar os modelos de laudo que você pode usar. Eu vou te entregar os modelos de petição para você fazer a sua comunicação adequada dentro dos processos. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ter uma atuação brilhante enquanto dentista perito. Clica no botão e até o próximo vídeo.